Alô, amiguinhos! Canal Tricolaço, aqui fala das coisas do São Paulo Futebol Clube. Tem uma blusa verde que outro dia perguntaram se era palmeirense. Não, cara, isso aqui não é do Palmeiras. É um agasalho que eu já tenho há muito tempo, que por acaso tem as mangas verdes, com detalhes em bege. O miolo aqui não é é um bege que é puxado pro verde porque tem bordas, é só isso. Ganhei de presente há muito tempo e uso. Tá tudo certo por aí? Bom, vamos lá, né? Falar das coisas que interessam. Vamos começar com o principal, então, que é o seguinte. Por que este vídeo se chama O Sonho da Libertadores? Porque foi assim que Hernan Crespo tratou o assunto lá na primeira coletiva dele depois do jogo contra o Flamengo e ontem, novamente, quando perguntado a respeito do que projetava para os duelos com o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. E ele falou: não vou falar, só vou falar de Libertadores amanhã. O jogo foi sábado, ele só falaria a partir do domingo, mas aí no domingo São Paulo treinou, depois viajou, e aí, obviamente ele não ia falar naquele momento. Mas ele depois ele, talvez para agradar o repórter, ele disse assim: é um sonho, né? A gente, por enquanto, está tratando como um sonho. Sonho é uma coisa que você pode realizar. Sonho também é um troço que fica um pouco distante. Se você imaginar o seguinte, um time que nunca teve a chance de disputar uma Libertadores da América, de repente tem o torneio pela primeira vez na vida, e aí acalenta o sonho de tentar vencer, sabendo que é muito difícil. O São Paulo, ele é um tradicional participante da Libertadores da América. Ele é um tricampeão da Copa Libertadores da América. E ao contrário do que se pensa, não são muitos times que são tricampeões da Libertadores da América. São poucos. No Brasil, hoje, além do São Paulo, o Santos, o Palmeiras, o Flamengo são tricampeões da Libertadores da América. E ao longo de todos esses anos, é só observar quanto tempo demorou para que todas essas equipes construíssem essa história. E se a gente for comparar com os europeus que disputam o torneio continental de lá, os times tradicionais estão sempre disputando o torneio e vira e mexe estão nas fases finais e muitas vezes estão nas finais. De modo que, para um clube do tamanho do São Paulo, não ganhar o título há 20 anos, 19 completos. Ai, sozinho, gente, que vontade, que vamos de boca, hein? 19 anos completos, completando 20. Na verdade, completou, né? Foi em julho, né? A gente já está em agosto. Então, há 20 anos o São Paulo não ganha a Libertadores da América. Para um clube do tamanho do São Paulo, é muito tempo. É muito, 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 muito tempo. Falei aqui no outro vídeo, o maior intervalo que o São Paulo ficou sem ganhar uma Libertadores depois de já ter vencido foi de 12 anos. Venceu em 93, depois voltou a vencer em 2005. E parecia uma eternidade. Parecia que aquilo não fazia mais parte da história do São Paulo. Então imagine com 20 anos. Uma geração inteira ouviu todas as histórias espetaculares do São Paulo tricampeão da Libertadores, mas não viu o São Paulo ser campeão da Libertadores. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque apesar de ser um sonho, o São Paulo tem obrigação moral de trabalhar pela conquista desse título. Mesmo num ano como esse. Mesmo sem dinheiro. Mesmo sem uma equipe de estrelas. Porque uma coisa é real. Esse time do São Paulo não é forte, mas esse time compete bastante. Ele tinha perdido um pouco dessa noção de competição e recuperou de novo agora com o Crespo. Voltou a ser um time que compete demais, que briga o tempo todo, que não desiste do jogo. E tem qualidade. Sabe jogar bola. O problema do São Paulo maior é
não tem super craques, e se você perde alguns jogadores para o departamento médico, você está frito, porque você não consegue remontar a equipe. O Crespo está dando um padrão muito interessante de jogo, mas obviamente se você tem esse padrão executado por jogadores de classe superior, você vai ter um resultado. Se você tem executado por jogadores de classe um pouco menor, você pode até obter o resultado, mas você vai demorar mais. E às vezes você vai se perder no caminho se estiver numa disputa como a da Libertadores da América. Amanhã tem o Atlético Nacional de Medellín, jogo muito importante, com um bom time da primeira fase, que se desfez de jogadores importantes. Um deles é o Viveiros, que está lá no Atlético Paranaense. E isso é um bom ufa para o São Paulo, porque a gente viu que ele consegue jogar. E ele terminou a primeira fase da Libertadores como artilheiro da competição. E não estará disputando as oitavas de final. Apesar de que o Nacional de Medellín costuma ser bastante criativo, né? E encontrar, profícuo, né? Inclusive para encontrar esses jogadores assim, com essa condição. O Borja, por exemplo, jogou lá. Né? Não, o Borja não jogou lá. Mas outros centroavantes importantes jogaram lá. O Borja era do Independente Medellín, né, se não me engano. Enfim, o Viveiros não está mais lá, mas o time é bom. É um time muito difícil de ser batido e muito difícil de ser batido lá no Atanásio Girardot, estádio de Medellín. E não será fácil amanhã. Penso que São Paulo precisa lutar para fazer um resultado. Não deve se entristecer com o eventual empate. Deve se preocupar com uma eventual derrota. E se vier a perder, deve em campo trabalhar para que não haja ampliação de placar, para que tenha a possibilidade de virar aqui em São Paulo. O São Paulo do Crespo tem acertado bons jogos fora, então é legítimo que a gente espere uma possibilidade de vencer, mas eu acho que contar com isso agora é ser otimista demais. O São Paulo da primeira fase da Libertadores foi um time que venceu fora, muito com esse espírito competitivo, mas mesmo assim é bom tratar isso com um pouco de desconfiança. Mas eu acho que precisa lutar. Se fizer o jogo que tem feito no Campeonato Brasileiro, esse jogo rápido, envolvente, de troca de passes, de aproximação, pode dar um bom resultado. Por que não? Então, passando pelo Nacional de Medellín, já tem as quartas de final, pode pintar o Botafogo de novo, e aí as coisas vão ficando mais próximas. Então, acho que Crespo e elenco do São Paulo tem sim que ter na cabeça que é um sonho, mas ele não é impossível de realizar. E acho que a competitividade vai ajudar demais o time. Porém, só para finalizar esse tópico, não acho que o São Paulo deva ser cobrado se não vencer a Libertadores da América. Acho que tem que passar das oitavas, até por uma questão de respeito à própria posição que conquistou na primeira fase, mas depois disso, a gente sabe que pode se tornar muito difícil. Só acho que o São Paulo não pode abrir mão de tentar jogar e não pode abrir mão de competir. O outro assunto tem a ver com esse negócio que eu quero que você ouça agora. Ouça aqui, ó. Fala aí, Carlos Belmonte. É feito, você parte de algumas premissas. Às vezes essas premissas, elas quando se realiza, elas não são cumpridas de cara. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Ao final do ano, terminava o contrato do Rafinha e do Luiz Gustavo, ao final do ano passado. Do ponto de vista orçamentário, são 2 salários saindo, porque termina o contrato. Quando você renova com o Luiz, então, do ponto de vista do orçamento, você aumentou um salário. Do ponto de vista da realidade, você diminuiu um salário, porque você manteve o Luiz e tirou o Rafinha, entende? Isso é o que acontece normalmente. Na verdade, assim, né? Bom, tá aí. É o orçamento. A entrevista foi boa do ponto de vista da aparição de alguém da diretoria de São Paulo. Agora, é muito abatatada, né? É muito. Então, veja bem, previsão orçamentária. Vamos imaginar que o Rafinha ganhe 1.000 e o Luiz Gustavo ganhe 1.000. Eu boto lá, previsão orçamentária, menos 2.000. Por quê? Porque vai sair o Rafinha e o Luiz Gustavo. Menos 2.000. Pô, diminuir em 2.000. Aí, você renova com o Luiz Gustavo. Aí ele diz assim,
do ponto de vista do orçamento, você está aumentando um salário. Então você está dando 1.000 para um cara que não estava mais na conta de 2025. Né? Então de 0 foi para 1.000. E do ponto de vista da realidade, você está diminuindo o salário, porque o Rafinha está saindo com seus 1.000. Qual é a lógica dessa conta, gente? Premissa. Se tem previsão orçamentária que retira 2 salários, significa que você não conta mais com aqueles caras, não adianta renovar. Se você tem a perspectiva de renovar com um dos dois, você não pode estar na previsão orçamentária. Não pode, cara. A retirada não pode estar na previsão orçamentária. Você tem que considerar que você pode renovar com um dos dois. E se sair depois é bônus. Não, você faz a previsão não tendo. Porque eu entendo o que ele quer dizer, como se você tivesse comprado um jogador. Né? Só que aí, você talvez vai comprar um jogador que custe 500, não que custe 1.000. Se você está tirando um de 1.000 para devolver ele para o orçamento, por que está na previsão orçamentária a saída dele? Eu estou levantando só essa parte, porque eu achei genial essa explicação, para pensar no resto do que acontece no São Paulo. Talvez isso consiga nos fazer entender por que o São Paulo é um time que desde 2021 arrecada, tem naming rights do estádio, fechou patrocínio de camisa alto, em 2024 para 2025 se desfez de 18 jogadores, e mesmo assim ele tem déficit, ele é um clube que não fecha a conta no azul. Mesmo com tudo isso, ele arrecadou mais do que outras gestões e ele continua devendo. Ganhou Copa do Brasil em 2023, é o maior prêmio do futebol de todos os torneios que tem no Brasil. Continua devendo. Fechou o patrocínio do estádio, continua devendo. Tá entrando o dinheiro. Porra, bicho. Aí sim, ele diz assim, a previsão para da metade do ano para frente é de superávit. Porque ele diz que esse dinheiro, esse valor que aparece de déficit, é uma conta que já previa que o São Paulo ia ficar devedor, mas aí como aqueles de lá de trás saíram e aí passaram a não constar mais dos gastos mensais, quando chegar no final do ano, São Paulo vai ter um superávit. Pequeno, mas terá. Veja bem, essa explicação toda quem tinha que dar era o presidente do clube. O Belmonte falou do futebol, e no futebol ele foi muito claro. A ordem da diretoria não gaste. Então o futebol não gasta contratando ninguém, o futebol não gasta aumentando o salário, e o futebol tem da diretoria a orientação para, se precisar de dinheiro, venda. E claro, o São Paulo vai fazendo o dinheiro entrar dessa forma, por bilheteria, por direito de TV e por venda. Só que assim, o departamento de futebol não pode gastar mais. Desde o começo do ano, assim. Então, não contrata ninguém com valor de contrato estabelecido, é só se não tiver valor de contrato para pagar, de multa rescisória no caso. Né? Contrata o jogador que já venceu o contrato, combina salário com ele, se for possível caber no orçamento da equipe, ok. Né? Assim é feito. Fora disso, não é. Só que esse déficit que aparece aí tem a ver com outras coisas do clube. Então, é para a gente imaginar o seguinte: o departamento de futebol, pelo jeito, está fazendo sua parte, que é não gastar. Mas alguém não está. Porque o São Paulo Futebol Clube continua com resultado negativo. É uma brincadeira, cara. Porque eu vou ter que falar o que me vem na cabeça agora. Não tenho prova, não tenho como afirmar quem é, mas a sensação que dá pra gente é que estão metendo a mão no São Paulo. Estão roubando o São Paulo. Quem? Não sei. Não serei aqui o irresponsável de dizer esse cara rouba o São Paulo, aquele cara rouba o São Paulo.
Não. Não tenho prova disso. O que eu acho é que é muito estranho o time que arrecada, que tem bons contratos de publicidade e que diminui gasto com folha de jogador, continua deficitário. Isso eu não consigo entender. E isso até hoje ninguém explicou. E o Júlio Casares, que é o cara que tinha que ter explicado, não explicou. O Belmonte explicou da parte do futebol. E ele foi muito claro em dizer que ele está cumprindo a regra que é não gastar. E está entregando um time que, segundo ele, é competitivo. Dá até para acreditar nisso de algum momento. Mas, assim, é uma vergonha que a gente chegue nesse ponto e tem que ficar especulando esses absurdos, porque não é legal. E o último assunto de hoje é arbitragem. De novo isso, cara. Como é chato. Vou tentar ser rápido. Um absurdo o VAR chamar o árbitro no jogo do São Paulo, Bruno Ardeu, para ver aquela jogada dentro da área, onde a bola bate na mão do Ferrarese quando ele já está caído, para dizer que foi pênalti. E o árbitro não aceitou. Falou, não, imagina. Acabou a jogada. Terminou a jogada. O cara está caído. Teve um reflexo natural do corpo. Um absurdo. Um absurdo. Agora, tem a polêmica das marcações. Tem uma coisa que está acontecendo, eu já falei isso já tem um tempo. E isso está acontecendo na imprensa. É muito perigoso, é muito perigosa essa discussão. Existe muita gente que não gosta do VAR e critica o VAR. Partem do pressuposto de que ele tira a naturalidade do jogo. O VAR, a gente já disse aqui, surgiu para auxiliar o árbitro. E eu acho que nesse sentido ele faz um bom papel em qualquer campeonato. E no brasileiro tem muitos erros, mesmo com o VAR atuando. Agora, vamos lá. Quando é um acerto, eu acho que a gente não tem que ficar tentando nós aí procurarmos pelo em ovo. Por exemplo, jogo do Palmeiras. Eu estou entre aqueles que acham que depois que o Palmeiras passou a reclamar, incrivelmente tudo começou a dar certo em termos de arbitragem do Palmeiras. Sempre tem um lance que para o seu time não marcaria, para o Palmeiras marca e por aí vem. Mas, no caso de ontem, no cruzamento para dentro da área, não lembro quem cruzou, né? O jogador do Ceará tira a bola com a mão, sim. Mas é uma reladinha. Ele tocou a mão na bola, obedecendo todos os critérios que estão na regra. Movimento antinatural do corpo, alongar a área de bloqueio usando o braço. Ele fez isso. Se pega só na ponta do dedo, cara, como é que você vai medir intensidade? Aí, ok, o árbitro não marcou, foi chamado ao VAR e reformulou a sua decisão e acabou marcando o pênalti para o Palmeiras ali. E o impedimento é aquilo, a pergunta é aquela que eu já fiz, vale para o jogo derby do meio da semana passada e para ontem e para outros jogos também. Que vantagem o cara leva naquela posição? Então, uma ponta de um cotovelo para frente. Que vantagem é que ele leva? Essa é a pergunta que quem cuida de regra no futebol tem que pensar. Porque vai acontecer o seguinte, eu já vi que as pessoas estão reclamando do seguinte, porque a linha é mal traçada, porque precisa do semiautomático. Eu já disse aqui na época da Euro, inclusive. Com o semiautomático, essa turma vai surtar. Porque o semiautomático não depende da conversa dos dois árbitros, o equipamento faz a checagem e ele emite aquela imagem lá. E no semiautomático é o que deu ali, amigão. E no semiautomático, na Eurocopa, a gente viu. Pegou a ponta de uma chuteira de um jogador à frente. E foi dado impedimento. Eu não daria aquele impedimento. Não daria. Mas é assim que o semiautomático funciona. Ele vai pegar a ponta de chuteira e vai dizer que foi. E com o equipamento você não vai poder dizer que errou. Então nós temos um outro problema, que é talvez um dia a board reformular a regra. E eu confesso, é muito difícil reformular a regra de impedimento. Você vai dizer assim,
Ah, tem que estar um corpo à frente. Como é que você afere se está só um corpo à frente mesmo? Como é que você afere é, que quantos centímetros que é? Porque vai acontecer o cara falar, não, tá para frente, mas não tá muito. Vai ter isso. A discussão vai continuar existindo. Sabe? Vão dar um jeito, falar, não, peraí. É, precisa ver como é que você vai medir que aquilo ali é um corpo, então. O que é um corpo à frente? São todas as partes? Aí você vai ter que observar o corpo do cara para ver se todas as partes estão à frente. Cara, você não vai ter mais impedimento assim, porque é muito subjetivo e muito improvável. Então, ponha na cabeça que mudar a regra do impedimento é muito difícil, que o impedimento semiautomático vai deixar mais gente de cabelo em pé, porque ele é mais exagerado ainda, e os árbitros no VAR, aí sim, tem uma coisa no Brasil que precisa mudar. O convencimento. Por exemplo, ontem no jogo do Santos, aquela falta do jogador do Cruzeiro em cima do jogador santista, que anulou o segundo gol do Cruzeiro, sai num lance onde o áudio do VAR, o VAR diz assim para o Wilton Pereira Sampaio: claramente foi falta. Não é isso que o VAR tem que falar para o Wilton. O Wilton estava a 2 metros do lance e não entendeu que fosse falta. Você pode chamar para revisar, né? Olá, Wilton, fazer revisão aqui. Quer fazer? Ele fala, quero. Você vai lá, o cara vai lá para olhar, e aí você vai dizer, você vai afirmar para ele que é uma falta. Você pode dizer, olha, dá uma olhadinha, sensação que a gente tem daqui é de falta. Ele vai olhar, vai argumentar e vai dizer, ó, continua achando que não foi. Aliás, que no caso dele que foi, né? Continua achando que foi. Não, perdão, desculpe, o Wilton não tinha dado, continua achando que não foi. E segue a vida, e 2-1 para o Cruzeiro naquele caso. Né? É... Mas pode haver a consulta, eu acho que só não pode haver essa tentativa de convencer. Esse é um erro de atuação do VAR no Brasil. A tentativa de convencer o árbitro de que o que é o lance. Ele não tem que dizer o que é o lance. Ele tem que dizer, eu vi o que parece ser uma falta. Quer olhar? Aí, ok. Você vai continuar deixando para o árbitro decidir, interpretar do jeito correto. Agora, afirmar, olha, foi pênalti, hein? Não, amigão, toque por baixo, tal, não sei o que lá. O que você acha? Eu acho que foi pênalti. O cara vai lá, não, acho que não foi. Beleza, segue a vida. A autoridade central é o árbitro de campo. Ele que decide os rumos do jogo. Agora, não dá para o VAR ser usado assim. No Brasil não dá para ser usado assim. O quanto essa afirmação do VAR não tirou a convicção do Wilton Pereira Sampaio, que na hora em que o lance aconteceu, entendeu que não foi lance faltoso. Né? Como é que você toca isso adiante depois? Então não pode. Correção não pode, tá errado. Orientação, ok. Parceria entre as duas partes, ok. Dizer que o cara tem que mudar porque ele errou, não. Isso está completamente errado. E isso precisa ser reformulado. No VAR também. Certo, pessoas? É isso. Assim, para terminar, o VAR corrige, na Copa do Mundo de Clubes, corrigiu coisas importantes. Ele corrige coisas importantes. O lance de ontem foi pênalti para o Palmeiras. Tocou só na ponte, mas a regra não diz, tem a bola bater na mão inteira, vai fazer a regra igual a linha do campo, agora enfim, pro jogador, né? É isso, pessoal. Abraço para todo mundo, até a próxima, valeu, hein? Vamos lá.